professor é médico, tem no seu currículo deputado na Assembleia Regional, Governo Regional com a tutela da saúde, e agora tem uma experiência autárquica. Vamos por partes. Para além de médico, de onde é que veio este gosto pela política? Este gosto pela política, eu digo e afirmo naturalmente quando essa questão me é colocada, vem um pouco de família, porque o meu pai, enfim, nos outros tempos, era uma pessoa que teve uma ligação à autarquia onde eu nasci, que era a Calheta em São Jorge, foi presidente da Câmara durante muitos anos, se bem que noutro tipo de regime. Também é verdade que era uma pessoa que tinha umas ideias completamente diferentes, tinha uma visão, vamos lá, democrática da gestão e também daquilo que deve ser uma autarquia de proximidade junto da sua população, das suas pessoas e o desenvolvimento do concelho. Pronto, cresci um pouco no meio desta realidade e à medida que também fui crescendo e fui conhecendo novas coisas, também me fui me interessando pela política e foi assim que paulatinamente acabei por desempenhar também uma atividade política no meio da minha atividade profissional. Quais são as grandes diferenças para quem está na política, no seu caso, porque cada um será um caso à parte, entre ser governante, entre ser deputado e entre ser autarca, como presidente da Assembleia Municipal? Depois desenvolveremos esta parte da Assembleia Municipal, mas grosso modo são coisas totalmente diferentes. Sim, naturalmente que sim, por um lado, e naturalmente que não por outro. E isto porquê? Porque nós estamos numa região, particularmente naquela em que eu vivo, em que nós vivemos, que os órgãos de poder próprio da região, e eu refiro-me ao Governo e particularmente aos membros que constituem o Governo, como também aos deputados que são eleitos por cada uma das suas ilhas e mais tarde pelos próprios deputados municipais, que é aquilo que neste momento eu sou, nós temos uma particularidade que é a proximidade com as pessoas. E independentemente dos cargos que cada um desempenha e a atividade que cada um desempenha, nós temos sempre uma grande proximidade e facilmente as pessoas contactam connosco. Há de facto a nível do governo uma estrutura própria e uma proximidade um pouco diferente daquela que se passa com os órgãos autárquicos locais, sobretudo o que seja câmaras, assembleias municipais, juntas de freguesia, mas também não é menos verdade que quem está no governo tem sempre a possibilidade de ter uma proximidade maior, porque as pessoas quase todas nos conhecem, falam, mas isso procuram. Resulta da nossa pequenez, entre aspas. Isso resulta da nossa diminuição e da nossa... Não Ou seja, de irmos tomar café sempre, e encontrarmos todo mundo. exatamente, de nos encontrarmos naturalmente na rua, nos lugares comuns, e isso traz com que a afinidade e a proximidade faz com que possamos ter uma empatia que é mútua entre quem governa e quem é governado. E neste caso, entre aquele cidadão que está a desempenhar momentaneamente uma função política, num determinado momento, e o cidadão que está a desempenhar a sua atividade profissional, naturalmente no lugar onde está inserido. E isso traz sempre por um lado, é benéfico. É bom, porque ajuda muitas vezes a perceber e a tomar decisões importantes que têm que ser tomadas. Por outro lado, também é um pouco mais difícil, porque a proximidade por vezes é mais exigente e obriga-nos a ter algumas cautelas e alguns cuidados, porque na verdade, por um lado estamos a gerir o que é a causa pública e por outro lado não podemos separar aquilo que é a nossa relação de amizade e de convívio e de conhecimento que temos com cada uma das pessoas que nos são mais próximas. Sente que no desenvolvimento dessas suas atividades alguma vez perdeu um amigo? Ou os seus amigos souberam respeitar a sua função? Olha, eu vou-lhe dizer aquilo que naturalmente digo quando essa questão me é posta. Na verdade, eu reconheço que perdi alguns amigos.
Ou melhor, eu não perdi nenhum amigo, porque não os tinha, afinal. Porque se fossem amigos, naturalmente que não os tinha perdido, porque um amigo não é só para uma situação ocasional. Ou se é amigo ou não se é amigo. E naturalmente que sim, alguns que eu pensava que eram amigos, e dos quais eu era amigo, e por quem tinha uma grande consideração e um grande apreço, alguns desiludiram-me, na verdade. Alguns perderam-se, mas ganhei outros. É aquilo que costumo dizer, que tive um colega e meu amigo que me dizia, numa determinada altura da vida, em que me disse: olha, tu vais conhecer pessoas que não conheces e vais conhecer pessoas que pensas que conheces e afinal não conheces. E, na verdade, essa experiência permitiu-me tirar esta conclusão. Chegamos então aqui ao papel de autarca, de Presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo. Quem olha para este órgão, quem olha de fora, os menos avisados, imagina que é um trabalho que se limita a 4 ou 5 reuniões por ano. Não é assim, pois não? Não, não é. De facto, o regimento da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo comporta reuniões que estão calendarizadas de acordo com o regimento. Normalmente são 5, 6 por ano, as normais, tirando as extraordinárias quando acontece. Mas todos os dias nós temos atividade, nós recebemos documentação, ofícios, temos que dar resposta, temos que articular naturalmente com os grupos municipais que constituem a Assembleia, com a presidência do Gabinete da Presidência da Câmara, enfim, estamos sempre envolvidos num conjunto articulado de ações e de intervenções que de facto não deixam que transparecer que eventualmente a Assembleia só reúne uma ou duas vezes por ano, não é assim, e portanto estamos sempre numa proximidade grande com toda a gente. Num tempo em que tudo é partidarizado, sente-se uma tensão permanente, não é só nos Açores, é a nível nacional, diria até a nível europeu de alguma forma, até a nível internacional, em que os partidos parece transformarem a sua atividade em verdadeiros campos de batalha. A ideia que eu pessoalmente tenho, fruto de muitos anos de trabalho em vários sítios, é que talvez seja ao nível do poder local onde o partido fica mais vezes à porta. Ou seja, em que é possível encontrar pontes de diálogo, porque afinal o interesse num espaço é comum a todos. Certo. E isso eu posso lhe dar o exemplo da atual Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, da qual eu presido com muita honra e gosto. É de facto uma Assembleia que é constituída por dois grupos parlamentares municipais distintos, o da coligação e do Partido Socialista, e na verdade o que nós temos assistido ao longo deste ano é que, apesar das diferenças políticas e apesar daquilo que separa politicamente as forças que constituem a coligação e o Partido Socialista, o que é verdade é que nós temos assistido nas Assembleias Municipais a uma conjugação de esforços no sentido de continuarmos a prosseguir um caminho de evolução, de apoio, de mensagem junto da população, de que todos nós somos capazes e queremos, de facto, contribuir para melhor qualidade de vida de todos a nível do Conselho. E isso tem sido um grande esforço que tem sido feito na Assembleia Municipal, em que tem-se conseguido conjugar as posições de ambos os grupos municipais e temos conseguido, de facto, um conjunto de iniciativas deliberativas que muito vêm a favor do Conselho e dos seus municípios. É como o senhor dizia há pouco, todos nos conhecemos. No exercício deste cargo de autarca ao nível da Assembleia Municipal, os protagonistas também se conhecem todos há muitos anos, para além da própria ideologia. E a gente sempre mais madura, que normalmente, numa certa época da vida, tem disponibilidade para desempenhar
esta função. Isso torna as coisas mais fáceis no relacionamento e na resolução, porque isso é, no fundo, o que está em causa dos problemas das pessoas, da população, do concelho. Sim, naturalmente que sim. O conhecermos de perto as pessoas favorece muito todo o trabalho e todo o desenvolver do trabalho que se pretende com a atividade da Assembleia Municipal. Mas aqui permita-me também que lhe diga que com muita simpatia e satisfação vejo que há muitos jovens que integram hoje os quadros políticos dos partidos, que hoje integram a Assembleia Municipal de Angra, integrados na bancada do Partido Socialista ou na bancada da coligação, que são uma mais-valia para aqueles que, como disse, são mais velhos, que se conhecem há mais tempo, que têm mais disponibilidade para se entregarem às causas autárquicas. E essa experiência, este cruzamento geracional é muito bom e vai fortalecer muito a nossa democracia e vai, sobretudo, fortalecer muito a possibilidade de novas ideias, de novos projetos, para que possamos ter um concelho sempre mais dinâmico, mais desenvolvido, com pessoas melhor apoiadas, com áreas sociais e de habitação e de economia mais fortalecidas, porque de facto temos que enfrentar tempos que são difíceis e que se avizinham difíceis. Ao longo deste ano, qual foi a decisão tomada pelo coletivo que mais lhe tenha agradado, no sentido, não a nível pessoal, mas no sentido de que ficou com a certeza que aquela decisão contribuiu para que as pessoas vivessem melhor no concelho? Consegue isolar uma ou duas dessas decisões? Eu posso lhe dar 3 exemplos. O primeiro exemplo refere-se com aquilo que foi a Assembleia Extraordinária de 4 de fevereiro deste ano, que foi a pronúncia da Assembleia Municipal perante situações que se avizinhavam de dificuldade para o concelho e para a ilha, e é bom que se diga que foi uma Assembleia Municipal que se pronunciou sobre situações objetivas que punham em causa o desenvolvimento económico e social da Ilha Terceira e, em particular, do concelho de Angra do Heroísmo. E aqui houve a possibilidade de uma conjugação de esforços, de nós conseguirmos transmitir ao Governo Regional e ao Governo Nacional um conjunto de preocupações que tínhamos para que pudessem ser ultrapassadas no sentido de continuarmos o desenvolvimento do concelho e da ilha. O que quer dizer que nós não nos fechamos só sobre o nosso concelho, mas abrimos-lo também a toda a ilha, envolvendo também o concelho da Praia da Vitória. E isso eu penso que foi um marco muito importante e em que cada vez mais devemos estar unidos e preparados para tomar posições que sejam justas, mas que sejam coerentes e de interesse para o desenvolvimento de ambos os concelhos, mas essencialmente da ilha, porque a ilha tem a sua centralidade e nós continuamos a pensar que a centralidade da Terceira e a sua sustentabilidade são indispensáveis para o desenvolvimento da região e também para o desenvolvimento do país. Quando terminar este seu mandato, o que é que gostaria de reter olhando para trás? Qual é, naturalmente, nós temos na vida objetivos no desempenho das nossas funções, familiares que sejam, mas neste caso concreto, como é que gostaria, quando cessar funções, de olhar para o percurso feito? Há, assim, alguma coisa que tenha como objetivo maior? O meu grande objetivo, quando terminar a minha ligação à política e a este mandato, é de, quando olhar para o passado, perceber que algo dei em prol do desenvolvimento desta terra, desta cidade, desta ilha e desta região. E, sobretudo, a preocupação de que foi um contributo dado de forma desinteressada, foi um contributo dado com empenhamento total e disponibilidade total, foi um contributo dado com base na minha formação, no meu conhecimento e na minha maneira de estar na política e de ver a política e de pensar a política como ela deverá ser essencialmente dirigida aos cidadãos.
sempre com a preocupação de que cada cidadão possa ter mais e melhor qualidade de vida, tenha mais e melhores condições económicas, tenha mais e melhor habitação, mais e melhor ambiente, mais e melhor saúde, enfim, que possam viver mais satisfeitos, com mais vontade de continuar a viver e a contribuir e a desenvolver a nossa ilha. E se isso se concretizar como eu penso que se vai concretizar, a possibilidade de eu poder olhar para trás e ver, olha, evoluímos na área social, atingimos este patamar, evoluímos na área da saúde, evoluímos na área sobretudo do apoio às pessoas mais desfavorecidas. Penso que sairei muito gratificado deste meu contributo e desta minha dádiva à política.